Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Na Mesa com Deus. Estou muito alegre de estar aqui hoje. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. E você que já começou aí nos acompanhando, já chega dando um like, já curte esse vídeo, essa live, porque com toda certeza você vai distribuir, vai ajudar na distribuição para mais pessoas no YouTube. Estamos aqui hoje muito alegres, porque hoje vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante mesmo, sobre salvação. Como alcançar a salvação ou como fazer que a salvação te alcance. Vamos hoje debater, falar e vamos aqui dissertar muitas coisas acerca de salvação e vai ser muito bom. Já estou aqui com a Bíblia aberta, o caderno aberto, porque eu vou aprender muito hoje, vamos falar muito sobre isso. E eu quero, já de antemão, antes de falar aqui dos patrocinadores, apresentar quem vai estar aqui conosco, tá? Everton Miranda, evangelista, seja bem-vindo. Amém, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra muito grande, né, poder estar aqui pela primeira vez. A convite do pastor João, né? Quero agradecer, muito obrigado pela honra. E na verdade quem vai aprender aqui sou eu, né? Porque tu é uma grande referência aí, tu é uma sabedoria muito grande. E vamos aí que estar aprendendo um com o outro. Muito obrigado por essa oportunidade. Perfeito. Você falou que queria dar um alô aí? Sim, eu quero mandar aqui um abraço para alguns amigos, né? Quero aqui mandar um abraço pro meu amigo Vinícius, né? Da melhor barbearia aqui lá de Unamar, que é a barbearia Barba Negra. Né, um abraço aí, hoje ele patrocinou aí o corte, patrocinou a barba, né, me tratou muito bem lá hoje, lá. Meu amigo, muito obrigado. Prato, né? Muito obrigado, quero mandar também um abraço pro tio Will, né, eu queria indicar ele pra tu, mas tu falou que não quer colocar prótese. Botar as próteses aí. Tio Will, lá do Chavão ali, de Unamar, uma referência ali. Quero mandar um abraço também pro meu vereador Zé de Tamoios, pro meu amigo conselheiro tutelar Dudu, né, o Gabriel Sabino também, lá da Central das Ambulâncias, lá de Cabo Frio, né, mandar um abraço pro meu filho, que tá vendo lá de Duque de Caxias, meu filho Eric, que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Perfeito, então, estamos aí, eu quero já começar esse podcast, tem muita coisa aqui, eu tô até tenso, hoje é um assunto que mexe comigo, porque eu, o evangelista, e creio que você que está aí, se não foi, será hoje, somos salvos pela graça de Jesus. E esse podcast tem como intuito de crescer e melhorar pessoas cada vez mais e alcançar o máximo de pessoas. Por isso, eu já te peço, compartilha esse vídeo, essa live, se você está no Instagram ou se você está no YouTube, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Você também do grupo do WhatsApp, do grupo Hellbot, compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas. Vamos começar aqui falando sobre nossos patrocinadores. Coloca na tela aí, por gentileza. Truck do Espetinho. Quero falar sobre ele, você de Rio das Ostras e Redondezas. Quero falar sobre o Truck do Espetinho, né? Nosso amigo Henrique aí. O Truck do Espetinho fica localizado em Costa Azul, na calçada da Honda, do outro lado ali do posto de gasolina. Quem é de Costa Azul, quem é de Rio das Ostras, ele conhece. É bem conhecido. Agora tá até colocando ali um parque de diversão. Ele fica bem na calçada ali em frente ao parque. Ele trabalha com espetos diversos, frango, carne, kafta, medalhão, trabalha também com combos e além disso, ele tem a jantinha. A jantinha é um preço acessível, muito bom. Top. Já comeu lá? Já. Aí Henrique, já comeu lá e está... É bom ou não é? Ótimo. Excelente. Não é porque tá sendo apresentado aqui não, porque eu sou chato pra comer. Aí. Mas lá é top. É top. Então, a propaganda tá sendo feita, Henrique. Muito bom. E você que não conhece, vai começar a conhecer agora. O telefone tá na tela e já segue no Instagram, @Truck do Espetinho. Pra mim, um dos melhores espetos da cidade. Ele entrega na sua casa até 11h30. É 11h20, 11h15. Pede antes pra você receber. E tamo junto. Vamos pro próximo aí, por gentileza. Falar sobre... The Guardians, como é que eu ia esquecer o The Guardians? The Guardians Esfirraria. E detalhe, daqui a pouquinho tá chegando a esfirra do The Guardians. Né? O Hugo é melhor ou não é? O Hugo sabe, né? A última vez ele falou, cara, é a melhor esfirra que tem na cidade. Então assim, The Guardians Esfirraria, ele era The Guardians Burger. Eu não sei se... Você vai no Instagram, você coloca lá, The Guardians Burger ou The Guardians Esfirraria. Ele fornece esfirra para toda Rio das Ostras, ele fica localizado dentro do Shopping Marileia, ele também atende na mesa. Se você quer passear com a sua família, quer dar um passeio, passa lá no Shopping Marileia, segundo andar, fala com Freitas, fala que você ouviu aqui e você vai ganhar um mega desconto. Eles têm esfirras doces, salgadas, diversas esfirras, o telefone tá na tela e já segue lá no Instagram, @TheGuardiansBurger ou @TheGuardiansEsfirraria. E quero falar agora de algo que tem muito amor
que seria o quê? Churros com Amor. Churros com Amor é uma churreria que fica localizada na Tocolândia, ali em Costa Azul também, próximo à Praça da Baleia. Você que é de Rio das Ostras e você também que é turista, nunca foi na Tocolândia, se você não foi, você tá perdendo. Lá eles têm churros doces, churros salgado, lá eles têm chuvete. Já comeu chuvete? Chuvete é churros sorvete. Nunca comi, não. Esse aí não. Esse aí. Então você vai lá na Tocolândia. Onde que fica mesmo? Tocolândia, ali na Praça da... onde tem o... Na Praça da Baleia. A Tocolândia, você vai entrar ali, em frente à Praia de Costa Azul. Sim, sim. Perto do Restaurante Rico. É um lugar bem conhecido, todo mundo vai ali, é um ponto turístico de Rio das Ostras. Você vai entrar, assim que você entrar na Tocolândia, você vai virar à sua esquerda. Aí você vai ver assim, ó, churros com amor. Aí você vai chegar lá e fala assim, me vê um chuvete. Eu quero um churro e sorvete. E aí ela vai rechear com Nutella, doce de leite. Ela vai rechear com frutas, de repente você... Isso é de Deus, hein? Ah, eu quero menos, eu quero comer, não quero comer Nutella, eu quero ser light. Ela vai botar frutas ali, vai colocar o sorvete, você vai comer o cone de churros com sorvete e frutas. Sensacional. Então se você quer provar o churros, só você chamar ele lá, @churroscomamor. E caso você queira fazer uma festa também, uma festividade, um aniversário, alguma coisa, e quer chamar eles, é só você chamar @churroscomamor, fala com o Vitor, ele vai te ajudar e fornecer o melhor churros pra você. Tamo junto? Sem delongas, vamos continuar, vamos dar início, na verdade, à nossa fala. E eu já quero, já de antemão, falar o seguinte. O que seria salvação? O que é a salvação, segundo clara luz da Bíblia? E como, de fato, isso acontece no ser humano? Explica pro pessoal, porque de repente tem pessoas que sabem, outros que não sabem, outros que acham que sabem, e explica o que é salvação e como de fato ela acontece com o ser humano. Então, pastor João, a salvação ela é uma dádiva divina concedida ao homem, imerecidamente. Quando você me passou o tema que nós iríamos abordar, né, a prerrogativa, pergunta, né, como alcançar a salvação, eu iria iniciar com uma outra pergunta, né? Será que nós temos a capacidade de alcançá-la ou é ela que nos alcançou? Forte, pode trabalhar em cima disso aí, então, que isso é interessante. Porque... Nós podemos alcançá-la ou é ela que nos alcançou? Ou ela que nos alcançou. Porque a partir do momento, se você for pegar de Gênesis, né, até a consumação de Cristo, você vai ver que em todo momento é Deus que busca preservar o homem. Quando o homem peca no Éden e a justiça divina não permite com que o homem permaneça daquele jeito, naquele local, Deus, para não matar, porque ele tinha todo o direito, porque o salário do pecado é o quê? É a morte, né? É a morte. Então, se Adão e Eva pecam contra Deus num local em que Deus estabeleceu para um relacionamento com eles, o que eles mereciam? A morte. Mas Deus aplica a sua misericórdia expulsando-os e já mostrando que em todo momento ele vai tentar, ele vai tentar não, porque Deus não tenta, ele decreta, né? Foi uma forma, tem uma expressão errada da minha parte, mas ele já vai mostrar o seu interesse de trazer essa humanidade caída novamente, fazendo aquilo que nós chamamos na teologia de proto-evangelium. O primeiro protótipo do evangelho, da salvação, ela está em Gênesis, que é quando Deus ele sacrifica animais e com as peles dos animais ele cobre a nudez. É ali no início. É ali. Ali já estava o protótipo do evangelho, o proto-evangelho já estava sendo ali pregado ali. Então, se nós dermos continuidade, você vai ver que em toda a Bíblia é Deus que busca, né, encontrar o homem. Porque o homem, em hipótese alguma, conseguiria buscar a Deus se Deus não se revelasse a ele. Isso acontece em Abraão. Interessante. Isso acontece em Abraão. Isso acontece... Você vai ver quando o povo, o povo começa a ter problema com serpentes, e Deus estabelece o quê? A Moisés a criar uma serpente de bronze, para que o povo pudesse olhar para ela, né, e ser curado. Então, em todo momento, Deus busca resgatar a humanidade caída, né? Então, nós só conseguimos alcançar a salvação porque essa salvação foi nos alcançada primeiro. Efésios 2, versículo 8. Vou até abrir aqui para a primeira base bíblica para nós fundamentarmos, porque todo argumento precisa ter fundamento bíblico, né? Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras,
para que ninguém se glorie. Então, não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui questionando o tema, é fundamental. Todo o povo cristão, você que tem a fé em Cristo, você que tem a fé em Deus, todos nós precisamos se preocupar sim com a nossa salvação. Sim. Mas nós precisamos saber que nós só conseguimos ter ela hoje porque pela graça Deus nos a deu. Né? Então, se pela graça eu sou salvo, eu alcancei a minha salvação porque essa graça me alcançou. Perfeito. Então existe uma prerrogativa de eu sou salvo, eu alcanço a salvação se alguém, no caso a gente está botando Deus, sim, me permitiu alcançá-la. Sim. Perfeito. Mas a gente entende que, vamos lá, Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente, a Bíblia fala muito sobre essas coisas, então ele tem todo o poder, ele é soberano. Não existe nada nessa terra que ele não possa controlar ou mandar ou desmandar, correto? Sim. Então a gente entende que qual é o tema hoje da salvação em si? A gente está vendo com a tua palavra que Deus quis salvar o homem. E ponto. Mas será que todos nós, seres humanos, somos salvos por isso? Não. Existe... Então, eu quero chegar nisso, porque você entrou num assunto que é interessante. Beleza. Deus quis salvar você, Deus quis salvar você, Deus quis salvar. Deus quer salvar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas será que todos serão salvos? É óbvio que não. E me diz agora, qual é o instrumento que vai fazer com que eu entre nessa salvação e permaneça nela? O instrumento que permanece ela? Que eu entro e que eu permaneço. Como nós vamos conseguir? Eu sou muito ruim de gravar versículo bíblico. Mas só falar. Aí que está a questão. Quem opera em nós o querer e o efetuar? Isso é 1 Coríntios. Quem opera em nós? Tanto querer quanto efetuar. Segundo a Bíblia, esse versículo fala sobre o Espírito, né? O Espírito Santo. Então, quem garante a perseverança dos santos? Quem garante a minha salvação? Quem garante que eu vou chegar naquele grande dia? A Bíblia fala que Deus não vai perder nenhum dos seus. A Bíblia fala que Deus não vai perder nenhum dos seus. É óbvio que essa minha salvação ela precisa ser testificada. Né? A minha salvação ela precisa ser testificada. É aquela velha questão de Tiago que diz que a fé sem obras ela é morta. E aí as pessoas acham que vão alcançar a salvação por meio de boas obras. Só que as obras elas testificam que eu sou salvo. Eu não faço ela para alcançar a minha salvação, mas a salvação em mim me gera boas obras. Perfeito, entendi. Então, ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras, mas as obras testificam que eu sou salvo. Perfeito. Certo? Só dando uma pausa aqui, gente, olha só. Dá um zoom aqui. Chegaram elas, as esfirras de quem? Do The Guardians. Esse aqui é calabresa com catupiry, a gente vai degustar aqui agora. Que maravilha. Já pode até pegar uma já, fica à vontade. E essa aqui são as doces. Banana nevada e chocolate com M&M. Tá? Ó. Top de linha. Tá dando aquele zoom, aquele close. Show de bola. Vai pegar alguma? Pega aí. Se não pegar, o pessoal vai... Agora. O pessoal vai... Depois a gente... Então pode botar pra aí. Eu vou pegar uma aqui. E pode botar... Mas eu vou pegar uma aqui. E pode colocar aí pra aí, por gentileza. Mas fala comigo... uma das questões... Pode falar. Né, uma das questões que... O crer é fundamental. Tanto que Paulo ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer assim, ó. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui que está a questão. Você fez uma pergunta, todos vão ser salvos? Não, porque nem todos acreditam na ressurreição de Cristo. Acreditam até num Cristo, mas não acreditam que ele ressuscitou. Se a gente for parar aqui para falar sobre alguns pensamentos de algumas linhas religiosas, né, nós temos
Respeito, quero deixar bem claro que o respeito, toda a sua posição religiosa que você tem de fé, a partir do momento que você usa a Bíblia, eu também tenho base como refutá-la. Né? O Espiritismo, ele crê que Jesus existiu, mas como que ele crê? Se você for perguntar para um budista, ele crê que Jesus existiu, mas como é que ele crê? Se tu for perguntar para uma pessoa que é islâmica, eles têm Jesus como um profeta. Jesus foi profeta, mas ele foi além, estava acima dos profetas. Foi muito mais, ele era o Messias. Ele morreu e ressuscitou. Então Paulo deixa muito claro aqui. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Creres em quê? Que ele vai dizer em quê? É só crer nele? Não. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Interessante. Então, assim, eu tô aqui mastigando, gente. Pelo amor de Deus. Deixa o evangelista falar aí. Vamos lá, então. Eu não queria entrar nessa seara. Já vem ele. Mas eu vou ter que entrar por quê? Misericórdia. Não, eu vou ter que... Eu não ia entrar nessa seara, mas eu vou entrar por quê? Porque você pontuou algumas coisas que são visões que abrangem escolas teológicas. Sim, sabia que você fala disso. Vamos lá, vamos deixar bem claro aqui. Existem escolas teológicas que defendem linhas. E você, pelo que eu estou vendo, você é adepto ou tem uma simpatia pelo calvinismo. Sabia que ia falar isso. Não. Não literalmente. Não literalmente. Não literalmente. Só porque senão daqui a pouco minhas agendas caem. Abstratamente. Não, porque não assim... vamos falar que eu sou calvinista, não. Daqui a pouco nenhuma igreja porque pro pessoal entender. É porque o pessoal entender. Pro pessoal entender. Porque às vezes a pessoa não entende. Tipo, mas como assim? Eu sou salvo, eu não sou salvo? Eu sou, não sou? Sou pra sempre, não sou? Eu posso pecar? Eu posso fumar um cigarro? Posso cheirar uma cocaína? Então as pessoas têm que entender o que elas têm que fazer. Por quê? Vamos lá. Vamos recapitular e agora trazer desde o começo. O que você disse? Só é salvo quem Deus quer... Se essa salvação não alcançar primeiro. Só é salvo quem Deus quer, resumindo. Se Deus não quiser, ninguém é salvo. Porque a salvação parte do princípio que o Espírito Santo tem que habitar em nós. Correto? Não existe salvação sem o Espírito Santo. Tanto é que a carta aos Efésios diz que o Espírito é o penhor da nossa salvação. Sim. Então ele é a garantia disso. Porém, entretanto, todavia, a gente entende também que existem obras que nós precisamos fazer... Sim. Para que possamos manifestar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Que é o que o Thiago diz. Manifestar, fortalecer e propagá-la. Então eu manifesto, eu consigo fazer com que ela fique mais forte, porque quanto mais eu pratico, mais forte fica. E eu também evangelizo pessoas com a minha atitude. Agora a questão é, meu querido amado, para a gente conseguir trazer isso para as pessoas que estão nos vendo. Existe já uma pré-determinação para todos que vão morrer e ir pro inferno ou não? Por que eu tô falando isso? Porque, biblicamente falando, a Bíblia tem várias linhas. Você, igual você falou, pode um falar outro, pode outro falar outra coisa, só pra gente conseguir pontuar isso pras pessoas. Porque é igual debate, a gente quando tá em debate, as pessoas debatem, no final, ninguém sabe, o debatedor, cada um ficou na sua, e o ouvinte falou... Poxa, legal, entendi nada. Então eu não quero que vocês saiam daqui sem entender nada. A gente vai falar aqui abertamente. Esse podcast está sendo até um pouco diferente, bem legal, porque a gente tá... É como se fosse uma escola bíblica aqui. Sim, tá gostoso. Tá bacana. Bem específico. Então, o pastor João, vamos lá. Você primeiro responder a primeira pergunta. Gente, eu não sou adepto, não concordo com tudo que a linha calvinista, né, ela propaga, né? Por mais que eu tenha uma admiração muito grande... E se for me perguntar de todas as linhas, qual que você se simpatiza mais, obviamente que eu vou falar aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou pregar o calvinismo na sua igreja não, tá? Mas é óbvio que eu vou atrelar a minha... Te manter na saia justa, né? Me botou na saia justa. Não, mas eu já sabia, eu cheguei a postar no meu status, que eu ia postar assim, ó. Vai ser impossível esconder o calvinista que está em mim. Eu vou dar entre aspas, brincadeira. Mas é fato. O que acontece? Se eu se eu for atribuir ao homem a escolha, eu tiro a soberania de Deus. É o homem que está dizendo, eu escolho se eu quiser. Ponto. Primeiro ponto. Livre-arbítrio.
A palavra arbítrio. Primeiro, Deus não deu o livre-arbítrio para ninguém. A Bíblia não fala isso. Ponto. Não, meu Deus do céu! A Bíblia de Gênesis... Gente, isso aqui é a escola bíblica. Gente, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhum texto dizendo que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Há textos que dá momentos a entender que Deus deu a liberdade de escolha. Exemplo, Deus disse para Moisés: eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, serás abençoado. Né? Mas a vida ali, em que contexto era? A vida é vida normal, né? Vida natural. Ali. Mas vamos voltar na questão que hoje todo mundo fala, o unicórnio do arminianismo, né, que é o livre-arbítrio. Não é bíblico, primeiro ponto. Até porque se nós formos entrarmos a fundo na palavra arbítrio, ela vem do grego arbitrare. E a palavra arbitrare, ela parte para neutralidade. Da onde vem a palavra árbitro de campo. Vamos aqui. O que é um árbitro de campo? Ele tem um time, ele não tem um time. Todo mundo, ou se ele não gostar de futebol, acho que é impossível, ele não vai torcer para ninguém. Mas vamos supor que eu sou um juiz de futebol. Sou flamenguista doente. Você tem um time. Eu tenho um time. Mas a partir do momento em que eu sou um árbitro, eu tenho que estar neutro. Eu não posso tender nem para um lado e nem para um outro. Mas se tu optar pro Flamengo, tu vai dar a sardinha pro Flamengo. É evidente que se eu fosse juiz, a gente ia pensar uma faltazinha ali pro pet, né, pra alguém bater, né? Mas enfim, vamos lá. Então, a palavra arbítrio, ela vem desse sentido. Arbitrare, que é neutralidade. Neutralidade. Eu estou neutro, ou seja, eu não tenho tendência nem para um lado e nem para um outro. Então, se eu crer que o homem tem o arbítrio, então eu falo que ele consegue deixar de pecar. Sim ou não? Se eu falo que o homem tem o arbítrio, que é centralidade, que é neutralidade, neutro, então eu posso afirmar, baseando-se nessa arbitrariedade, que o homem pode deixar de pecar. E a Bíblia deixa bem claro que aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Então, a arbitrariedade humana já cai por terra. Mas não seria esse texto, contextualizando ele em 1 João, não seria a questão do pecado que habita em nós? Sim. Porque o pecado habita em nós, né? Sim, por isso mesmo. Somos seres tricotômicos, então temos alma, corpo e espírito. Sim. Dentro do nosso corpo, habita o pecado. Sim, por isso Mas mesmo. como dentro de um corpo pecador, sujo, pode habitar o Espírito Santo? Aí que tá. Porque a Bíblia diz que ele não O consegue Espírito Santo. habitar em templos sujos, Sim. templos construídos. Paulo tinha o Espírito Santo, ele não tinha? Sim. Paulo não tinha? Todos nós, né? Então, todos nós vamos Espero que eu... até mesmo fundamental, vamos Eu espero que eu saia desse podcast com dúvidas. Então, assim, Paulo tinha o Espírito Santo, ele não tinha? Tinha todos os dons. Paulo tinha todos. Aparentemente tinha todos os dons. Ele era um homem e o que ele vai diferenciado. dizer? Mesmo tendo o Espírito Santo. O que ele vai dizer? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quero operar o bem e não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é o Espírito Santo em nós? É o processo de santificação. Santificação. Até a glorificação. Então, o Espírito Santo, ele opera em nós, gerando em nós o quê? Nós vamos deixar de pecar? Não. Mas o desprazer no pecado. Paulo está ali se lamentando, dizendo: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha o Espírito Santo atuando. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: eu não aguento mais. Esse o Espírito Santo gera em nós. Esse é o processo de santificação que o Espírito opera em nós. Eu não vou conseguir deixar de pecar, porque a minha carne, o pecado já habita em mim. Davi diz que em pecado concebeu minha mãe. Né? Alguns vão aí atrelar num contexto de, talvez, que a mãe dele era prostituta e tal. Não, na minha visão ali, Davi está falando do pecado original. Em pecado, eu fui gerado. Então, mas o operar do Espírito em mim, né, me impede de eu ter prazer nesse pecado. Agora, voltando lá, vamos voltar lá.
Então, só que, por que eu falo para você que por mais que eu tenha uma simpatia maior pela linha, pelos pontos, não vou nem falar pelo calvinismo, mas pelo ponto pelos 5 pontos, porque se o homem é depravado, depravação total, ela é uma realidade. O homem sem Deus, ele é totalmente depravado. Voltado para as suas carnes, voltado para os seus prazeres, voltado para os seus desejos. Então não tem como um ser depravado ter arbitrariedade. Porque ele não vai conseguir, em hipótese alguma, nesse momento, por vontade própria, iniciativa própria, buscar a sua salvação. Buscar Deus. Certo? Então, a partir do momento em que o homem cai, Deus começa agora o quê? Eu preciso resgatar essa humanidade caída. E aonde que eu vou? Isso aí futuramente, eu estou me graduando esse ano em teologia, né? Eu já sou bacharelado livre e eu pretendo até futuramente fazer um doutorado. E uma das minhas teses, o livre-arbítrio de Gênesis, do Éden, antes da queda, porque quem tinha um livre-arbítrio? Quem realmente, se for falar de neutralidade, no sentido da palavra, quem tinha? Adão e Eva, antes da queda. Eles tinham, porque eles não tinham pecado neles. Os seres celestiais, eles têm arbitrariedade. Agora, a partir do momento que o homem cai, isso precisa ser restaurado. E aonde que é restaurado? Aonde vem a semeadura da palavra. Eu não creio, por mais que os pontos do calvinismo me chamam muita atenção, eu não creio num Deus que predestina alguém para o inferno. Porque se eu crer que ele elegeu alguém, eu tenho que automaticamente crer que ele condenou alguém. Certo? Isso aí. Agora, aonde que há o contato, ou seja, aquela restauração da arbitrariedade do Éden? É onde vai entrar minha futura tese para um doutorado. No momento em que a pessoa ela é exposta ao contato com a palavra. Naquele momento ali, em que a palavra está sendo semeada, em que o Espírito está agindo, há uma restauração temporária que te dá o direito ali de escolher ou não. Mas sem esse contato com a palavra, por isso que eu falo, quem enviou a palavra? Deus. Quem enviou o Cordeiro? Deus. Nós somos salvos de quem? De Deus. Nós somos salvos para Ele e salvo dele, porque a ira dele deveria cair sobre nós. As pessoas, uma coisa muito importante para falar aqui, você não é salvo para ser salvo do diabo, você é salvo da ira de Deus. A ira de Deus que caiu sobre Cristo, o desprezar que caiu sobre Cristo, deveria cair sobre mim e você. Então nós somos salvos por Ele, porque dele, por meio dele e para Ele. E somos salvos dele. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. A ira de Deus só não recaiu sobre nós porque Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, para se sacrificar no meu lugar, para sofrer o desprezo que eu merecia na cruz. Cristo disse o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Tu percebe uma coisa? Isso é muito forte. Preste atenção nesse momento da cruz, onde está sendo consumada a nossa salvação. Jesus passou por tudo como ovelha muda. Tudo. As dores da carne, os espinhos, a cruz, os açoites, as cuspidas, por tudo. E ele passou mudo. Mas quando ele sentiu o desprezo de Deus, ele abriu a boca para reclamar. Ele clamou. Então, eu até me arrepio. Porque aquele desprezo que Jesus, por alguns minutos, recebeu de Deus, ele falou assim, ó, de todas as dores da minha carne que eu senti, o que mais me causou dor aqui na cruz foi o desprezo que eu tive de ti. E era isso que eu e você que está me assistindo, merecia. Então, o pior castigo que o ser humano pode ter na vida é o desprezo de Deus.
A gente tá até falando sobre isso aqui antes de você chegar, que é a questão do inferno, a questão do lago de fogo, e a questão de você estar perturbado, de você estar ali desprovido do Espírito de Deus, e você fica numa situação ruim. Porque existe a pessoa que tem e a pessoa que não tem um Espírito. O próprio Jesus falou: deixo-vos um Consolador, estará convosco até a consumação dos séculos. E ele diz que o mundo não pode vê-lo, porque o mundo não crê nele. E aí, esse Espírito, ele é o Espírito Consolador, o que nos mantém de pé, é o que nos dá força, é o que nos dá resistência, como você mesmo disse. Só que eu não vou aqui hoje não é um debate, aqui é um podcast. Eu tenho algumas visões um pouco diferentes em relação à parte... Eu também não sou calvinista, nem sou arminiano. Estudei essas linhas teológicas apenas para saber o que eles pensam. Mas eu costumo dizer que eu sou soberanista, né? Tipo, soberanista, eu sou Bíblia, eu gosto de Bíblia. Sim. Até porque todas essas vertentes tem base, não vamos dizer que não tem, né? Mas tem um fundamento bíblico, né? Sim, tem fundamentos bíblicos, mas tem muita coisa que é recente. Um exemplo. Se a gente for entrar aqui em assuntos polêmicos, né? A gente poderia falar, tipo assim, de... Mas não tem como falar de salvação sem falar dessas duas... Não tem como. Não tem como. Elas estão unidas. Elas estão unidas. Por que eu tava... Desculpa, pode concluir. Não, eu tava falando porque assim, é muito complicado a gente entrar nisso, nessa seara, e levar essa ideia como um firme fundamento para as pessoas que às vezes não têm entendimento global. Exemplo, você já leu a Bíblia, você tem entendimento da Bíblia de ponto A a ponto B. Exemplo, eu já li a Bíblia toda, eu tenho entendimento da Bíblia, né? Não falando que eu sei tudo, não é isso. Mas eu já tenho entendimento cronologicamente, historicamente e profeticamente. Quando eu comecei a ler Bíblia, eu só fui ler Apocalipse depois de 3 anos. Porque eu tive que entender o Antigo Testamento para compreender o Novo e só depois entender o Apocalipse. E aí a gente começa a estudar raízes, hebraico, aramaico e tal e tal. E tudo isso é bom saber, mas sem a revelação do Espírito Santo, a gente não vai passar de meros mortais querendo falar que sabe e no final a gente não sabe nada. A gente vai falar. Igual Sócrates. É igual o próprio Paulo fala. Eu falo muito e o sino tá batendo, né? Tem quantos filósofos tem hoje em dia no mundo, né? E já tiveram falando de humanidade, de alma. Inclusive a palavra alma, é grego e tal, mas eu creio na alma, eu creio na triunidade, porque Deus é trino. Né? Eu não creio na trindade, eu creio na triunidade, tem uma diferença. Então, existem assuntos que são bem polêmicos. Eu não me importo de falar deles e de defendê-los como um bom apologeta, mas salvação é muito forte quando você pontua o seguinte: cara, salvação é algo que Deus te dá. Legal, eu concordo com isso. Mas nós temos responsabilidade. Claro. Porque se o cara pensar, não, Deus me deu, eu tô salvo e tá tudo certo. Ele abre mão desse, como você falou, da arbitrariedade, como você falou que não existe, porque eu entendi a arbitrariedade sendo neutralidade e faz até sentido com o que Deus falou em Deuteronômio 28, né? Apóstolo Paulo falou para aquele cara do cárcere, o cara ia se matar, ele falou, não se mate, por quê? Não, olha só, os caras estão aqui, mas como é que eu faço então para alcançar isso aí? Você vai ter que confessar com a sua boca e no seu coração. Então ele tomou uma atitude, ele creu no coração e confessou com a sua boca. Houve uma ação. Houve uma verbalização, houve uma, igual você falou, uma testificação da fé. É isso que eu ia falar. O grande problema dessa questão calvinismo, arminianismo, por que muitas pessoas, elas têm, eu não tenho problema nenhum, eu sou igual a você. Só que assim, tudo é um ambiente, tudo é oportunidade para se falar. Aqui a gente não está num ambiente de igreja. Por mais que o nosso público seja um público cristão, né? Mas... quando a gente assume um púlpito, eu sempre tenho o costume de perguntar qual é a linha teológica da igreja, o que a igreja crê. Ainda teve um pastor que ele falou, cara, nunca ninguém me perguntou isso aqui. E eu sempre tenho esse costume, principalmente quando eu vou pregar a primeira vez. Pastor, vocês acreditam em revelação? Vocês acreditam em qual é a linha teológica da igreja, o que pode, o que não pode? Eu tenho essa preocupação quando eu vou ministrar numa igreja. Só que qual é o grande problema da questão salvação em questão o preconceito, não vou falar preconceito, mas um pouco de rejeição que as pessoas têm com a questão do calvinismo. Justamente esse ponto que você falou aí. Eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser. Isso não é o que Calvino pregou, não é o que os reformadores pregaram, não é o que Efésios 1 diz que bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Opa, sou eleito, então posso fazer o que eu quiser. Não é isso.
Isso aí é hiperdesgraça. Eu não vou chamar nem de hipergraça, mas é hiperdesgraça. Né? Porque há um resultado dessa salvação, e ele é positivo, e em nenhum momento esse resultado vai contrariar a palavra. Foi o que tu falou, citou o texto aí. Tem que haver, a salvação ela é alcançada, mas tem que haver a consequência dessa salvação por meio de quê? Frutos. Frutos. Jesus falou, você vai produzir frutos de arrependimento. Né? João Batista falou sobre isso. Inclusive, até os frutos são também meios de você saber e conhecer falsos profetas. Aqui tem a igreja presbiteriana fala muito sobre isso, e Nicodemos fala muito sobre isso, que ele não tem medo de crentes que falam em mistério, que curam pessoas, né? Ele não respeita espiritualmente esse tipo de pessoas, mas respeitam pessoas que leem a Bíblia, são idôneos, são corretos, seguem suas vidas de forma certa. Cada um tem o seu posicionamento. Cara, eu respeito todo mundo. Assim, eu respeito, não vou aqui... Já fui uma pessoa muito polêmica, muito questionadora, e isso só me gerou inimizades. Eu acredito que é super possível uma pessoa que não tenha conhecimento bíblico, não tenha conhecimento, tenha fé e tenha discernimento de espírito. Sim. Entendeu? Deus usar ela. Deus usar ela. Eu tive uma pastora que ela não tem muita leitura, ela é semi-analfabeta, né, como dizem, ela lê a Bíblia, Deus dá a ela versículos, ela é usada em poder. Então, assim, esse tipo de argumento, por mais que eu admiro por Nicodemos, para mim é uma referência fora do comum. Mas o contexto que ele falou, só para pontuar, é o seguinte: não tem como um ser humano se basear em poderes, a gente está apontando em poderes, e ele não ter uma vida idônea e correta e achar que porque ele tem poderes, é usado por Deus, ele é salvo. Porque a salvação não é por aquilo que eu faço através de Deus. É verdade. Não, nem só através de Deus, até porque Jesus vai dizer que nos últimos dias falsos profetas fariam até milagres que, se possível, enganariam até os eleitos. Sim, sim. Entende? Então, a gente isso aí tem que ter o discernimento que nem tudo que é operado é Deus que está fazendo. Por mais que a pessoa esteja usando o nome de Deus. Perfeito. Entende? E Deus até pode usar momentaneamente, porque eu creio que se ele é Deus, ele usa quem ele quiser. Né? Não, quem somos nós para falar que não é Deus, a gente tem que ter discernimento. Até porque quando vem um profeta te falar alguma coisa, você tem que saber o que é de Deus e o que é não, porque tem muitas pessoas que gostam às vezes de aumentar, né? Deus manda falar uma coisa, ele fala uma coisona. Tem muito isso, às vezes, no meio pentecostal pela parte do emocionalismo. Não sou contra, sou pentecostal. Nasci em berço, nasci na Assembleia de Deus, né? Eu vim da Assembleia de Deus, porém com o estudo a gente vai sendo um pouco mais racional, vai entendendo mais a Bíblia e vai entendendo que tem coisas que nós precisamos fazer. Aí que eu quero entrar na questão pra gente voltar ao assunto. Uhum. Na salvação, alcancei a salvação, quer dizer, ela me alcançou, né? O que eu faço para ser salvo? Ou eu posso perder a salvação? Um exemplo, quem está nos vendo agora, se ela já creu em Jesus, ela é salva. Glória a Deus por isso. Mas essa pessoa que está nos vendo, ela pode perder? Quais são as atitudes que ela deve tomar? O que ela deve fazer para que isso seja permanente, perene e que ela possa duplicar isso? Isso é fato, uma busca, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, porque o que vai firmar a fé é se aproximar de Deus. A salvação nos alcançou, mas eu preciso me aproximar a cada dia mais dela. Então, como que eu vou me aproximar dela? Como é que eu vou dizer que eu sou salvo, que a salvação me alcançou, se eu não tenho amor pela palavra? Eu tenho que buscar a palavra. Como é que eu vou dizer que eu sou salvo se eu não tenho prazer em orar? Eu tenho que ter uma vida de oração. Como é que eu vou dizer que eu sou salvo se eu não ter uma vida de constante consagração? Perfeito. Então, há manutenção há uma manutenção que precisa ser feita. Tem que ser feito coisas. Tem que ser feito hoje. Não é pra sentar no sofá, sentar no sofá aí e achar que não, já sou salvo e não vou fazer nada. Não. Tanto é que eu volto a dizer e a pontuar. Tiago conclui a teologia de Paulo. Porque Paulo prega a graça, Tiago as obras. Então, Tiago conclui a teologia de Paulo. A salvação te alcança. E por meio das obras, você a testifica. Por meio das obras, você mostra que tu é salvo. Por meio das obras, você mostra a sua fé. Porque tem duas linhas, né? Tem a linha da seguinte forma. Alcancei a salvação, ela me alcançou, e eu perdi.
E tem a outra linha que é a pessoa que fingiu e nunca foi. Né? Tem pessoas que, não, eu sou salvo, tal, ela fala, mas ela nunca foi salva, ela nunca foi alcançada. Ela fingiu o tempo todo, ela achou o tempo todo, ela pensou que foi o tempo todo e não foi. E tem a outra linha, que é a linha que pensa, não, a pessoa foi salva, ela caminhava, ela pregava, ela acreditava, e por problemas, por questões de setas do inimigo, ela foi perdendo a fé, e ela foi e desanimou e abandonou a graça. Existe, qual vertente, na sua opinião, pode ser aplicada, e como essa pessoa hoje ela pode entender a realidade dela? Porque de repente alguém está nos vendo e ela está passando uma realidade difícil. E como é que ela pode se autoanalisar? Para saber se ela tá, qual caminho ela está perseguindo. O que ela deve fazer para hoje ela falar, cara, eu preciso tomar essa atitude para chegar a essa salvação, para fazer isso. Apocalipse, abre aí. Você que está aí nessa situação, abre a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. O que ela tem que fazer? O salvo não está isento de erro. Até porque ele continua sendo uma pessoa de carne e osso. Uhum. Efésios 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Uhum. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as práticas das primeiras obras. Ponto. Se essa pessoa que está aqui nos ouvindo já foi alcançada, uma vez já esteve, e por algum motivo ou por outro veio a parar, está aqui a resposta. Está aqui na Bíblia. Lembra-te da onde caíste. Então, arrependa-te, porque não é só lembrar. Tem gente que lembra, mas não se arrepende. Arrependimento. Arrependimento, para quem não sabe, pontuando aqui, pra gente entrar nessa seara, arrependimento significa metanoia, que tem como ali diretamente a tradução mudança de mentalidade. Hábito. Mudança de mentalidade, metanoia. Você vai mudar a mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, não tem como você alcançar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, ali diz que vão ficar de fora pessoas que cometem atos, entre eles atos libidinosos, ali fala sobre lascívia, ali fala sobre glutonaria, adultérios, homicídios, brigas, emulações e outras coisas mais. Então, se a Bíblia em 1 Coríntios 6 e outros textos mais dizem que nós precisamos deixar de fazer coisas ruins para o nosso corpo, para a nossa alma e para o próximo, e também, claro, lógico, para Deus, você, eu, todos nós, precisamos nos arrepender e todos os dias, que é mudar constantemente a nossa mentalidade para que possamos mudar as nossas obras. E então, você com esse pensamento já trouxe à tona o quê? A gente pode errar e a gente pode se dar mal. Eu posso, tô caminhando, tô firme, mas se eu demole, se eu errar, se eu por escolha quiser não mais agradar a Deus e agradar somente a mim mesmo, eu sou condenado. Ele tá querendo catucar o calvinista que tá dentro aqui dentro. Não, você acabou de ler. Arrependa-se. Então... Não, beleza. Eu só tô olhando porque você falou. Você botou assim, ó. Terrível, pastor Jorge. Não, olha só, vamos lá. Até porque, vamos lá, cara, a perseverança dos santos, a garantia da salvação. Vai ter que falar do ponto da perseverança. Ele é terrível. É Dudu? Hugo, ele é terrível. Ele tá catucando, tô sentindo que ele tá catucando. Então, cara, vamos lá. Eu não acredito que Cristo, Deus, já perdeu nenhum dos seus. Ponto. O salvo. Ponto. Salvo. Ele vai ter momentos. Ele é um ser humano como todo qualquer. O salvo tá salvo. Vamos lá, vou chegar ali. Calma aí. Não, a gente vai desenhar aqui a linha aqui, ó. Salvo, ele pode cair e levantar. Deus levanta. Deus que pode levanta. Cair e levantar. Exemplo. Cair do homem e levantar de Deus. Exemplo, vamos lá. Vamos lá o exemplo. É complicado, gente, pelo amor de Deus. Tem que explicar pra audiência. Eu vou explicar, olha só. Eu vou explicar pra vocês o seguinte. Pelo amor de Deus. Não vai depois falar que Everton Miranda tava pregando que é calvinista, aí não vai levar mais na tua igreja. Mas olha, preste bem atenção numa coisa. Isso aí, traz a Bíblia aí. Deixa eu explicar uma coisa. A perseverança dos santos, ela é uma garantia de Deus, que garante por meio do Espírito.
Só que há uma pessoa ali. Eu não creio que uma pessoa que é alcançada pela salvação, ela perca ela. Ela vai ter momentos em que ela vai passar por momentos de fraqueza, mas ainda no último momento de vida, ela vai se arrepender porque ela é salva. Entendi. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Vou dar um exemplo na cruz. Cristo na cruz. Tinha quantos ladrões em volta dele? 2. 2 na cruz, né? Na Volta cruz. tinha um montão lá. Na cruz, 2. Ali é um exemplo muito, muito bacana de salvação, porque todos os dois tiveram a mesma oportunidade. Sim. Ali tiveram a mesma oportunidade. E aí foi escolha? Ali foi a minha oportunidade. Ali eu já acho assim, um foi alcançado e o outro não. Mas ali foi escolha de quem? Ali um dos ladrões, ali, um reconheceu, um reconhece que aquele ali era o Filho de Deus. Mas ele reconhece por escolha? Porque a salvação chegou até ele. E não chegou no outro? No outro, o outro não quis aceitá-la. Ele escolheu não aceitar? Escolheu não aceitar. Então temos escolhas. Temos, a partir do momento que nós temos o contato com a palavra. Essa... então agora eu entendi. Então, é isso, mas eu falei no início. Então todos nós temos escolhas? Falei no início, mas em que momento? Em um momento em que você tem um contato com a verdade. Sim, sim. Entendeu? Se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, ela nunca ouviu falar da palavra. Ela pode ter ouvido falar de Jesus, mas de uma forma distorcida, não Jesus que nós conhecemos. Sim, mas aí quando a tua tese é o seguinte, quando ela ouve a palavra... Sim, aí eu não sou calvinista. Entendi. A minha tese, aonde que o homem... É um ponto de diferenciação a esse ponto, né? Isso que eu tô falando. Eu expliquei lá no início a minha futura tese. Aonde que o arbítrio do Éden, antes da queda, ele é restaurado. Que a pessoa ali tem ali o contato, a oportunidade de escolher ou não, no momento que ela tem um contato com a verdade. Perfeito. Ali, naquele momento ali, ela tem a opção de escolha. Toda vez que a pessoa ouve a Bíblia, ouve a palavra, no caso, ela tem poder de escolha. Ali, naquele momento ali, há uma restauração momentânea para que a pessoa possa escolher. Porque sem esse contato, como é que a pessoa vai ter? Como é que ela vai escolher uma coisa que ela não sabe? Tá entendendo? Paulo continua dizendo aqui, ó, nesse versículo que nós lemos aqui, de Romanos 10, olha aqui, ó. Porque o crer vem pelo ouvir. Sim. Certo? E ele vai dizer, ó, como, pois, invocarão, versículo 14 de Romanos 10, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É, forte. Tá entendendo? E 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir da palavra de Deus. Então nós somos salvos pela fé. Mas isso não é bom, mas é óbvio. E a fé vem pelo ouvir. Ou seja, se não tiver pregação... não há salvação. Perfeito. Não há salvação. Então, a gente entrou num ponto agora que convergeu. Com certeza. Então a pessoa perde ou não a salvação? Não, perder ela não perde. Uma vez que ela tem um encontro com a verdade, ela escolhe... ela não perde. Ela não perde. Saul, ele não perdeu a salvação. Saul não foi escolhido por Deus, né? Deus só consagrou a escolha do homem. Davi. Aí, cara, um exemplo muito bom. Tu usou um exemplo muito bom. Muito bom. Vamos lá. Saul. Escolhido pelos homens. Davi. Deus escolheu. Os dois pecaram? Sim. Mas quem foi o homem segundo o coração de Deus? Mas aí a reação de cada um não foi a diferença? Ou foi que ele já tinha... Aí que tá a questão. Por que acontece? Por que eu tô entrando nessa tese? De repente, tem alguém nos vendo que cometeu um pecado. Eu falo porque... aí você fala assim, não, pastor, todo mundo peca. Eu hoje peco muito menos do que eu pecava lá atrás. Muito menos, infinitamente menos. Eu era um pecador, eu era prostituto, lascívio, cheirava, fazia besteira. Não, cheirava brincando, tô brincando. Mas usava droga. Se eu cheirasse, eu tinha morrido, porque eu era tão viciado em coisas. Mas já usei drogas, prostituição, lascívia, luxúria, sei lá, que eu mais fiz de besteira, mentira. E um montão de coisa errada. E hoje eu não cometo mais essas coisas. A minha carne é inclinada para o pecado, porque o pecado habita nela. Perfeito. Só que eu tenho escolhas. Diariamente eu escolho fazer ou não fazer. Eu posso chegar no mercado e a mulher devolver um troco errado para mim, eu posso devolver
Aqui, a senhora me deu errado. Eu posso segurar e falar, cara, eu vou segurar esse troco. E assim, eu acho que funciona. E assim é pra todo mundo. Ou, quando eu seguro esse troco, quer dizer que naquele momento eu tô mostrando que Deus não está comigo ali naquele momento. Ou eu escolhi não ouvir a voz de Deus. Porque as pessoas têm que entender que elas têm acesso a Deus. Como? Através de Jesus Cristo. Ninguém é autossuficiente a ponto de falar Deus é comigo porque eu sou bom. Não existe isso. Cara, mas a questão é justamente essa. Quando a pessoa ela é salva, o pecado a incomoda. O pecado incomoda. A incomoda. Gera um incômodo no pecado. Eu já falei. A pessoa não deixa de pecar. Então, mas o pecado gera um incômodo. Mas a pessoa que é salva, o pecado incomoda. Mas um salvo, ele não pode perder a salvação. Um salvo, ele alcançou a graça alcançou ele e tudo mais. Por quê? Por que eu tô falando isso? Em Hebreus, a carta aos Hebreus vai falar Já sei qual texto que tu vai ler. A carta aos Hebreus fala algumas coisas, né, interessantes. Né? A gente entra aqui em Hebreus. Sim, Hebreus 5, Hebreus 6. Caíram da graça. Isso. Eu sei que texto é esse. Me explica isso aí, então. Explica pro pessoal. Porque às vezes a pessoa lê isso aí e a pessoa não entende. Ela fala assim... Qual é o texto mesmo? É que os versículo e capítulo eu não sou bom de gravar não, mas... Hebreus capítulo 6. Diz aqui, ó. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, a de fé em Deus, doutrina do batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e dos eternos. Aqui ele fala sobre os fundamentos da fé, né? E aí ele começa a discorrer e falar que tem pessoas que se privam da graça de Deus e eles falam que eles abrem mão, eles caem da graça. O que é cair da graça nesse sentido? Essas pessoas, elas optam por não mais ouvir a Deus ou elas nunca ouviram a Deus? Eu não entendi muito bem nessa questão. E como eu não entendi, tem pessoas de repente em casa que de repente não entenderam. Não, na verdade tu já entendeu. Não entendi. Por que eu não entendi? O que eu não entendi? Deixa eu trazer aqui. Até o pessoal que tá aqui também certo. Tá vendo. Eles também estão prestando atenção. Olha lá. Estão gostando? Todo mundo aqui é cristão, é crente. Aqui a equipe toda é crente. Que é o seguinte, qual é a tese? Um cara que é salvo, ele perde a salvação? Aí você explicou. Não, quem é salvo tem altos e baixos, correto? Certo. E ele não vai perder, porque ele tem altos e baixos e ele vai continuar. Só que a questão é, se uma pessoa de forma voluntária e proposital decidir não obedecer mais a Deus... Ela nunca foi salva. Ela nunca foi salva? Nunca foi salva. Nunca foi alcançada pela graça. Entendi. Ela nunca foi salva. Ela teve contato ela teve contato com a verdade. Ela viu a verdade, mas dessa verdade não entrou nela. Faz sentido. Ela nunca foi salva. Então ela só se passava de ser. Sim, ela nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Aí que tá a questão. Quem não se arrepende, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Perfeito. Nunca. É uma tese boa. Agora... Nunca foi alcançado. Nunca houve um verdadeiro arrependimento. Ela teve obras, ela fez, aconteceu, ela orou, jejuou, ela buscou, ela amou, mas ela nunca foi salva. Aquilo eram obras de quem? Da própria vontade dela, humana. A própria pessoa humana conseguiu amar, jejuar, orar. Os próprios... Hoje nós temos diversas linhas aí que acreditam que pelos bons feitos, que aquilo ali vai gerar para ela alguma coisa. Né? Sim, só que sim. O que eu tô querendo dizer é uma coisa. Se uma pessoa, a partir do momento em que uma pessoa se apostata, ela nunca foi alcançada pela graça de Deus. Nunca. Ela nunca conheceu a verdade. Entendi. Nunca foi. A verdade trabalhou dentro dela. Porque vamos citar aqui o filho pródigo. Filho pródigo. Um exemplo muito bom. Viveu na casa do pai, foi criado na casa do pai e saiu. Pecou, gastou tudo, mas no momento ele caiu em si. E o que ele faz? Ele retorna. Porque ele sabia que o pai tinha o melhor para ele. E o filho pródigo, no caso, já era salvo. Esse
era alcançado. Por mais que ele teve o seu deslize, Entendi. ele teve o contato com a verdade. A palavra de Deus, nós somos seres que eu vou explicar isso. Você que tem o Espírito Santo, você que é usado por Deus, você não é um super-homem. Vai ter momentos que você vai ter momentos de fraqueza, vai ter momentos que você vai pensar sim em parar, só que vai ter momentos até que você vai até pensar que parou. Mas vai chegar um momento em que você vai ser resgatada novamente. A presença te traz de volta. Entendi. Agora, uma pessoa que não é salva, que ela nunca mais, ou que ela não alcançou a salvação, ou que ela não escolheu, seja da forma que você queira entender, né, queira aceitar, uma pessoa que se apostata, ela nunca foi alcançada, nunca foi salva. É o texto que a gente estava lendo, que eu até li equivocadamente, é texto em Hebreus. É texto em Hebreus. Ele começa no capítulo 10 falar sobre sacrifício, né? E a gente, tema de salvação, tem que falar sobre o sacrifício de Jesus. Sim, pode. E aí, aqui no versículo 25 em diante, ele vai falar sobre congregação, e no versículo 26 ele diz assim: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Aí o 28 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí no 29 ele contextualiza, ele fala: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor daquele que pisou no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui ele usa o Espírito da graça como sinônimo do Espírito de Deus. Sim. E aqui está dizendo que o homem, o ser humano, né, ele pisa ao Espírito de Deus, ele pisa ao sacrifício de Cristo. Como esse homem pode pisar ao sacrifício? E no versículo anterior diz que ele foi alcançado pela palavra da verdade. Esse cara aqui, esse homem ou mulher, nunca foi salvo. Então, assim, se a pessoa que está nos vendo hoje, isso é só para a pessoa ter uma responsabilidade. Qual o texto, entendeu? 10, 29. Tá? É o texto-chave. Para que você esteja em casa e tenha uma responsabilidade, porque por mais que o evangelista falou que uma pessoa que é salva, ela vai alcançar a salvação de forma inevitável, nós entendemos biblicamente falando que você precisa ter força, firmeza e fé, e manifestar a sua fé com obras. A fé sem obras é morta. Sim. E se você não mostra com obras quem você serve, quem você adora e quem você crê, de fato você não alcança a salvação e você já está, infelizmente, condenado. Jesus falou lá: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê está salvo, mas o que não crê está condenado. Então a gente sabe que nós precisamos ter fé para manifestar as nossas obras. Então esse versículo aí que eu estou te passando é basicamente um dos versículos que fala sobre a privação da graça, o cair da graça, profanar o sangue. Olha o termo que ele usa: profanar o sangue do sacrifício, né, do testamento. É muito, muito forte. Abre aí Hebreus 6. É muito forte o texto, né? Hebreus 6. Versículo 1. Vamos ler até o 6. A epígrafe diz: exortação permanecer na fé. Ele vai dizer: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Aí ele vai continuar: porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, aqui é um texto muito claro. É impossível uma pessoa que teve o contato com a verdade, é impossível uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito, ela vinha recair e nunca mais voltar. Perfeito. Então deixa um recado aí pro pessoal,
Porque a gente falou pra caramba aqui, já deu 1 hora e pouco. É mesmo? Rapaz. Deixa um recado pro pessoal sobre salvação, sobre a graça, sobre isso que é maravilhoso, que é a palavra de Deus. E já pode fazer as considerações finais, tá bom? Top, tamo junto. Bem, quero dizer pra você que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Então você que tá assistindo aí, você que tá aí sentado aí, ou tá aí na sua... chegando do trabalho, Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a sua salvação. Crê nele, como nós lemos em Romanos 10. Confesse a Cristo, crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Fazendo isso, tu serás salvo. Que Deus abençoe. Pastor João, muito obrigado por essa oportunidade. A gente tem que voltar aqui mais vezes. Não, gostei, rapaz. Tem que ser um podcast de 3 horas, 4 horas. Vou pegar um estudo bíblico aí. Bacana, eu gostei. Parabéns aí, pô. Só uma fera demais, pô. Aprendi muito aqui com o senhor hoje. E espero aí estar retornando aí novamente. Quem sabe a gente organizar aí um debate, Tem que ser debate aí pra gente conversar sobre esses... É bem polêmico. É igual falar sobre arrebatamento secreto. Pronto. Se entrar em arrebatamento secreto, a gente vai embora aqui. Aí vai dar pano pra manga. Aí o pessoal até me olha ali e fala assim, ó, tá dando a hora aí já. Vai dar pano pra manga. Mas tem muitos assuntos, batismo, rebatismo, né? Posso batizar 5 vezes? Sou mais salvo que o outro? Vamos lá, gente. Olha só, muito obrigado, evangelista, por você estar aqui. Te agradeço, gratidão. Você que nos viu aí, eu não sei se ficou claro e se não ficou, o que você vai fazer? Você vai botar aqui nos comentários as suas perguntas, que o evangelista vai olhar cada pergunta e vai fazer uma live respondendo elas. Você coloca suas perguntas aí, não entendi isso, não entendi aquilo, ou quero saber sobre isso. Quem quiser aí me chamar, pode me chamar no Instagram, posso falar aqui? Pode. @evertonmiranda.oficial, tá bom? Eu não sou dono da verdade, eu creio na verdade, entendeu? Então minha mente humana, ela pode falhar, mas qualquer dúvida que a gente tiver ao nosso alcance, vai ser um prazer estar te respondendo, tá bom? @evertonmiranda.oficial. Perfeito. Então, já coloca o comentário, chama lá o Everton no Instagram dele, caso você tenha alguma dúvida, e deixa o seu like nesse conteúdo para que seja entregue para mais pessoas. Beleza? Caminhando para o final, tamo junto, na mesa com Deus, o melhor e maior podcast de desenvolvimento espiritual da região dos lagos. Tchau! Tamo junto.